Nós vamos falar sobre Jesus Cristo, a nossa Páscoa, uma breve meditação sobre a importância de Cristo na nossa Páscoa. E nós vamos falando e eles vão cantando algumas músicas, nós vamos estar participando juntos. Então vai aparecer agora aí, de qualquer forma, esse aqui podia tirar aqui, só daqui. Isso, esse fica melhor para a pessoa. Cristo é a nossa Páscoa. Estou esperando. Esperei com paciência. Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Vamos falar junto, irmãos. Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. E, pensando nisso, nós vamos lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus. A Páscoa, lá do Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito, Deus mandou matar um cordeiro por família e derramar o sangue daquele cordeiro, colocar nos umbrais das portas. A gente conhece a história. O cordeiro sempre fez parte da festa da Páscoa judaica. E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Nós vamos ver o texto de João que fala sobre isso. João 1, 28 a 30. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existe antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou a batizar com água não tivesse dito: Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, João Batista batizava lá no Jordão para o arrependimento dos pecados. Mas Deus tinha falado para ele: Olha, você vai ver um homem, o Espírito Santo virá sobre ele em forma de pomba. Esse é o sinal para que você declare que esse é o Cordeiro de Deus, este é o Filho de Deus. E quando Jesus veio, João teve esta visão, que é uma visão espiritual, né? O Espírito veio sobre Jesus, confirmou que ele era o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá, continuando com João, diz: no dia seguinte, João estava novamente ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Então, irmão, Jesus é o nosso Cordeiro. Nós devíamos morrer na cruz por causa do nosso pecado. Nós ofendemos a Deus, mas Deus mandou seu próprio Filho, seu Filho amado, sem pecado nenhum, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, para ser um homem santo e pagar o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Glórias ao nome do Senhor. Nós temos que sempre nos alegrarmos em Deus por esta verdade que Jesus fez por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse início de mensagem, irmãos, nós vamos então entender algumas coisas importantes. Ele é o Cordeiro de Deus e o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. E o Espírito Santo tem a ver com fogo, porque João Batista diz: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Amém. Então nós, além de termos um Deus Pai maravilhoso que nos ama, um Filho que é Cordeiro de Deus e morreu para nos salvar, sofreu por nós, nós temos o Espírito Santo enviado por Jesus, que habitando na nossa vida nos conduz no caminho de Deus, nos ajuda, né? O Espírito Santo nos ensina a verdade do Pai, faz o seu fruto permanecer em nós, revela dons. Nós precisamos do Espírito Santo. A pessoa fala assim: eu acredito em Jesus, mas não tem o Espírito Santo, não vive com o Espírito Santo, está longe,
muito com a vida, porque nós não podemos falar em Deus se não falarmos de Jesus, e não podemos falar de Jesus se a gente não tiver o Espírito Santo que nos guie. Então, igreja, deixa o Espírito Santo guiar o teu dia a dia, a tua vida, iluminar a tua mente. Busque o Espírito Santo como aquele consolador que te conduz em todos os caminhos. É muito importante para nós. Vamos cantar mais uma música com os nossos queridos irmãos e vamos louvando e vamos ouvindo a ministração da palavra. Convido a igreja a se colocar de pé. Santo, Senhor poderoso.
a Jesus, né? Dá glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. É o Cordeiro, Ele é maravilhoso. Ele vai voltar. Muito bem. Mas aí, pois é. Quem sabe eu preciso ligar aqui. Se não ligar não funciona, verdade. Jesus é o pão da vida. Aleluia. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Né? O povo de Israel tinha aquela alegria de falar do maná que desceu. Eles tinham orgulho do maná. Que Deus durante 40 anos cuidou do pão, deu o maná. Mas aí quando Jesus vem lá no Evangelho de João capítulo 6, ele vai debater lá com os judeus e ele diz assim: quem mandou o maná foi meu pai, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, Deus me mandou também. E lógico que a Páscoa tem a ver com pão, né? Tem a ver com pão. A ceia do Senhor que a gente celebra todo mês, que Paulo escreveu em Coríntios, lá no capítulo 11, está registrado, fala que Jesus disse: eu sou o pão, né? Esse pão representa o meu corpo que é dado por vós. Então, Páscoa tem a ver com o pão. Lá no Antigo Testamento era diferente, mas aqui o pão para nós é o símbolo de Jesus. Quando as irmãs foram desafiadas a preparar o pão e apresentar como oferta agradável ao Senhor o pão daqui a pouco, exatamente para ficar pensando que o que Jesus fez por você. Ele é o pão da vida, Ele é o pão vivo que te salvou, Ele entregou o seu corpo para nós. Então nós vamos ver alguns textos que falam sobre isso. João 6,35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Está falando da alma, irmãos. Falando do nosso ser espiritual. Está falando que o homem tem sede de Deus. O homem sem Deus é vazio. O ser humano é vazio sem Deus, amados. Só Deus, pelo Espírito Santo, a presença de Jesus, é que sacia a nossa sede espiritual. E alguém me diz: por que a gente tem tanta religião? Por que a gente tem tanta espiritualidade? Porque as pessoas de todas as formas têm que buscar Deus, porque o homem tem sede de Deus. Mas quem se alimenta de Jesus nunca terá fome. Amém ou não? Amém. É verdade, irmão, é verdade. Jesus não mente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Não é que a gente vai comer a carne de Jesus, é que Ele entregou o corpo dele para morrer lá na cruz do Calvário. O pão representa essa entrega. Jesus é isto para nós, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 11, que é o texto da ceia, diz: Paulo diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, querido, na hora que você estiver celebrando a Páscoa junto da sua família aí, tendo o pão, tendo o suco de uva, você vai lembrar disso, que o pão representa o corpo do Senhor Jesus entregue por nós. Eu queria chamar o pastor Nélio aqui para fazer uma oração agradecendo pelo pão e pela vida de Jesus que foi entregue por nós. E depois, então, vamos cantar mais uma música e as irmãs vão trazer o seu pão, vão colocar aqui nesta mesa aqui, apresentando ao Senhor a sua oferta, né? Olha, teve irmã aí que falou: pastor, que bom que você fez isso, eu aprendi a fazer pão. Irmãs aprenderam a fazer pão. Eu não sabia fazer pão. A gente aprendeu a fazer pão. Tenho certeza que foi uma experiência bonita. Baixa sua fronte, irmão, vamos orar, agradecer pelo corpo do Senhor entregue, pelo pão que representa isso na nossa vida. Antes de eu orar, eu gostaria de colocar para os irmãos a palavra de Deus. Naquele tempo, o pão era sem fermento. Hoje não, mas era só um símbolo. Mas o símbolo do sem fermento, e quando Jesus declarou: esse pão é o meu corpo que é dado por vós, porque o sem fermento para os judeus representava pureza. E o pão
demonstra, era o único corpo humano que passou por essa terra puro, sem pecado, sem mancha. E só ele podia ser o Cordeiro de Deus que seria oferecido por nós. Cordeiro sem mancha, sem pecado. Só Jesus, o pão sem fermento, a pureza, foi entregue na cruz por nós. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos convida para participar da tua mesa. Não que haja méritos em nós, Senhor Deus, mas os méritos todos são de Jesus Cristo, teu Filho. E assim, Senhor Deus, nos concede essa grande graça de participarmos desse momento, Senhor, de recordarmos o sacrifício de Jesus na cruz, entregue lá na cruz em nosso favor. Como ele mesmo disse, esse pão representa o meu corpo, que é dado por vós. Esse mesmo corpo que foi dado lá na cruz, foi rasgado, também determinou que ficasse aberto o caminho para nós chegarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. Agora sem receio, sem medo nenhum, porque os nossos pecados foram pagos por Jesus. Glorioso Deus e Pai, nós te agradecemos por isso e pedimos todos juntos aqui, Senhor, que o teu Santo Espírito some o profundo dos nossos corações e coloque, Senhor Deus, em cada um de nós essa convicção do perdão dos pecados que o Senhor nos concedeu à custa da vida do teu próprio Filho lá na cruz. Louvamos o teu nome por isso e clamamos, Deus, continua conosco nessa celebração, porque precisamos, Deus, da tua presença e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ficar um pouquinho de pé, amados, agora. Vamos cantar mais uma música e as irmãs, então, trarão o seu pão como uma oferta agradável, colocarão na mesa aqui. Posteriormente, as outras irmãs vão cortar o pão. Oh
perguntar para alguma irmã aqui se tem um testemunho para contar da sua experiência de fazer o pão, nós vamos ouvir coisas bonitas, né? Bom, indo para o final da nossa mensagem, antes da gente participar da nossa ceia, vamos pensar sobre Jesus Cristo, a vida. Todos nós conhecemos de cor esse texto de João 14,6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando a gente pensa em Jesus em vida, não está pensando em tudo. Ele sempre existiu, ele criou todas as coisas com o Pai. Ele se torna humano, quer dizer, se faz vida também sendo homem, né? Aí ele morre e ressuscita e dá início à vida eterna com um corpo glorificado, para que todos aqueles que o seguem também tenham essa esperança. Então, Jesus é vida em todos os sentidos: vida abundante, vida plena, vida espiritual, na vida familiar, quando Jesus está no meio, tudo vai bem. Jesus é vida. O contrário de vida é morte. Jesus não é morte, né? A morte vem pelo pecado, a morte vem pelo ódio, a morte vem pela indiferença, né? Tantas coisas ruins que acontecem, né? A morte é o contrário da vida. Mas nós temos que sempre lembrar, irmão, que quando chegar lá no céu, quem quer chegar no céu, diga amém. Amém. Quem está lutando? Na verdade, a gente luta, mas a gente tem certeza, né, irmãos? Jesus deu essa certeza, né, irmãos? Certeza absoluta, né? Mas a gente luta, para que a gente luta? Para estar perto de Jesus, para andar junto dele, para não perder o foco. A gente luta essas coisas, né? Para não se desviar, porque Deus fala assim: olha, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não olhe para trás. Ninguém quer ser que nem a mulher de Ló que virou o estado do céu, não. A gente quer chegar seguro no lar celestial. E como é que chega seguro? É essa confiança que se renova porque nós estamos buscando Deus todos os dias da nossa vida. Então nós queremos chegar lá, receber a vida eterna de Jesus. João 1 diz lá, 3:4: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Alguns textos, irmãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, né? Verdades bíblicas que tem que ser sempre lembrada para a igreja e para todos. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, irmãos, é um negócio muito pessoal, né? Porque ninguém pode obrigar ninguém a aceitar Jesus. A gente gostaria que as pessoas aceitem Jesus, olhar para o teu coração, olha, sai dessa vida, começa a andar com Deus. A gente queria, depois que a gente encontra Jesus, a gente tem uma vontade santa assim, de abrir a cabeça das pessoas e colocar Jesus ali. Mas não podemos obrigar, porque alguns pensam que Jesus foi um grande mestre, foi um filósofo, mas não o Filho de Deus. Se a gente não vê que ele é o Filho de Deus que veio em carne, não tem significado nenhum. Só Jesus histórico não interessa para nós. Nós queremos estar caminhando com esse Deus vivo e maravilhoso. Então, como é que eu tenho um filho? Pela fé. Todos podem ter. Isso é uma coisa tremenda e maravilhosa, né? Que em toda parte do mundo, línguas, povos, culturas diferentes, todo mundo que crê no Senhor Jesus se convidado para entrar na sua vida e pedir para que Jesus o aceite. E crendo em coração, vai receber o Espírito Santo e vai ser uma nova criatura em Deus. Então, a pergunta que você tem que fazer é: você tem Jesus? E aqui nós vamos falar de religiosidade, de ser membro de uma igreja, ou de fazer parte desse daquele grupo religioso. Não. É vida com Deus, é dia a dia. A igreja faz parte que a gente se reúne para celebrar o nome do Senhor e aprender. Mas não é placa. É um relacionamento pessoal com Deus. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então, quando a gente pensa em vida, eu vou falar duas coisas hoje: vida no sangue e vida na ressurreição. Vida no sangue. Vida no sangue. Por quê? Lê esse texto lá do Antigo Testamento que a gente sabe, né? Quando o povo de Israel, a última praga veio sobre o Egito,
Deus mandou colocar o sangue dos cordeiros lá na porta. Vamos ver, molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar, quem que ia passar, irmãos? O Senhor. Ele mandou o anjo da morte, mas ele foi mandado por Deus. O Senhor mandou. É o Senhor que ia passar para fazer juízo sobre os deuses do Egito e Faraó. Nós sabemos. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, o que vai acontecer, irmãos? Verá o sangue. Verá o sangue. A vida no sangue. Na vida superior, nas laterais da porta, passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para... Sangue era vida. O anjo da morte ia passar, viu o sangue e ia livrar da morte. Glória a Deus. Glória a Deus. Levítico 17:11 diz assim: pois a vida da carne está no sangue. A vida da carne. Assim, o sangue, quantas vezes a gente vê, se eu fazer cirurgia, perder o sangue. O que tem que fazer? Repor o sangue. Doação de sangue para repor o sangue, porque se o sangue sair da nossa carne, a gente morre mesmo. A vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem, que é isso, uma propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Vamos entender logo isso. Ele, aí falando de Jesus, João está falando de Jesus. O Senhor Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o propiciação. Outro texto. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, o que é propiciação? Na Bíblia encontramos a palavra propiciatório. No ato do sacrifício, o sacerdote realizava a propiciação ou a expiação pelos pecados. Propiciar aqui representa o ato de justificar o pecador e remover a culpa do pecado. Então, o que é propiciação? Jesus morreu para remover a culpa do nosso pecado. Diga comigo assim, irmãos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Propiciar é igual a remover a culpa, tornar favorável, né? Hoje de manhã na escola dominical tivemos uma lição que falava muito sobre isso, sobre o que Jesus fez, a vitória que Ele nos deu, e nós somos livres agora, nós somos libertos, a gente tem essa esperança, porque o Senhor realmente removeu a nossa culpa. Amém, igreja? Amém. E que, havendo por Ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha que coisa tremenda o poder do sangue de Jesus. E Apocalipse 1, 5, 6, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdócio para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem desse pão e o beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, queridos, quando a gente for tomar ceia, a gente quer convidar todo mundo a participar dessa festa.
até as crianças, pessoas de outra igreja que não são membros. Agora, aí você fala, pastor, mas qual que é a condição de tomar essa festa, de eu participar dessa festa? A condição é você ter consciência que ao comer o pão e beber o suco, você vai estar se identificando com o sacrifício de Jesus, com a obra da cruz. Você está dizendo assim, eu creio nisso, eu aceito isso, eu quero isso para a minha vida. Se você não crê, não participe. Porque o que é participar assim sem discernir o corpo? É exatamente só tomar por tomar, não é? Assim como talvez, vamos supor, a gente tem a ceia do Senhor, lá na igreja católica tem a Eucaristia e tal. Você imagina se o católico vai lá e vai lá tomar a Eucaristia só por tomar, por costume, ou nós aqui vamos tomar só a ceia por costume, não tem valor para Deus. Então naquele momento, Senhor, eu me identifico, nós vamos orar, pedir perdão pelos nossos pecados. Quem sabe alguma coisa que está aí em aberto com Deus precisa ser resolvido. Isso é uma coisa muito importante. Então tem esse discernimento. Talvez você passou uma semana difícil, talvez você fez alguma coisa que entristeceu o teu coração, o coração de Deus. Teu coração pode estar pesado, mas esta é a hora do Espírito Santo vir sobre a tua vida e trazer libertação. Amém ou não? Amém. Eu vou orar agora por você, meu irmão. Pode ficar com a sua fronte baixada. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco, mas veja que nós estamos caminhando espiritualmente para que Deus se agrade desse culto, irmãos, e das nossas vidas, e que Ele opere em nós grandemente. Então, se você se identifica com Jesus, se você quer nesta hora receber paz, pureza de coração e estar tranquilo para pela fé participar desse ato maravilhoso, dessa festa maravilhosa, nós vamos orar agora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nós nos achegamos aqui agora para orar, para colocar as nossas vidas no teu altar, para dizer, Deus, ajuda-nos nesta hora, que o teu Espírito possa sondar o nosso coração. E se pessoas nessa semana passaram situações difíceis, todos nós, quem sabe, passamos, Senhor, nós queremos nesta hora pedir sobre os nossos corações. Vem, meu Deus, com teu Santo Espírito, tocar na nossa vida, restaurar nosso coração. Pai, perdoa o pecado cometido, a negligência, a falha, a palavra mal direcionada, Senhor, a amargura do coração e da alma por alguma coisa que aconteceu. Tu conheces a tua igreja, o teu povo. Pai, os casais que aqui estão, quem sabe o marido entristeceu a esposa de alguma forma entristeceu o marido. Quem sabe pais e filhos não tenham passado uma semana feliz, Senhor, mas nesta noite, Pai, nós cremos, estamos aqui, o Teu Espírito Santo está aqui, meu Deus, e nós cremos que o Senhor pode agir em cada coração. Senhor Jesus, que Teu sangue precioso que purifica os nossos pecados venha sobre a nossa vida. Ajuda que cada um confesse o seu pecado aí na sua mente, falando o que fez, declarando o nome do pecado, que não seja só, meu Deus, um atacado, mas que a gente possa realmente reconhecer a falha. Deus abençoe a tua igreja, santifique e abençoe os que vão participar, que façam com discernimento do teu corpo, Senhor, e se alegrem na tua presença. Pai, é isso que nós te pedimos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Glória a ti, Senhor. Jesus é o nosso pão, Jesus é o nosso cálice, louvado seja o Senhor. E vamos terminar pensando na ressurreição. Na ressurreição. Porque Páscoa sem ressurreição não tem graça, né? Hoje nós ouvimos que sobre a cruz, que cruz significa tantas coisas maravilhosas na nossa vida, porque a cruz representa Cristo. Cristo que veio na cruz e nos abençoou lá com muitas bênçãos, mas Ele ressuscitou. Então, irmãos, a cruz que está ali atrás, que é um símbolo do cristianismo, para nós ela sempre vai estar vazia, porque Jesus não está mais nela. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
Quem que vai ler aqui para mim um pouquinho? Cara, vem aqui para mim esse texto. Vem cá, chega. Enxerga? Aqui. Então vamos lá. Depois do sábado ter começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, pulou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Irmão, repita comigo aqui: não tenham medo. Não tenham medo. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo. Nossa vida a gente tem que caminhar com segurança. Jesus está perto da gente, a gente tem que ter paz, né? O que faz a gente ter medo é quando a pessoa não está bem, se desvia, começa a pecar, abandona Deus, aí começa a girar um medo no coração. Mas se a gente está firme com Jesus, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, aleluia. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o... Não é isso que a gente quer fazer um dia, pastor Evandro? Chegar no céu, encontrar Jesus e abraçar os seus pés e adorar. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aí você fala assim: mas pastor, como é que vai ser? Vai ser uma multidão, né, irmão? Como é que vai ser a fila lá? Não sei. Na eternidade, ninguém está preocupado com o tempo. Espera o tempo frio, vai ficar cansado. Não, fala sério, irmãos. Queridos jovens aqui que estão sempre adorando, fala sério. O que vai ter melhor no céu do que dar um abraço em Jesus, beijá-lo, ficar com ele ali, quantos minutos, sei lá, não tem tempo. É bom, né? Que ele nos ajude, nos prepare, né? Nos prepare, nos dê confiança nessa caminhada. Porque o que a gente vai levar dessa vida aqui, irmãos? Só o amor com que nos amamos uns com os outros, o desejo que nós tivemos de tentar levar essa esperança a outras pessoas, né? A irmandade, viver a paz e caminhar com harmonia com a igreja. Só isso que a gente leva. Dinheiro não leva a glória, né? A gente sabe que morreu ontem o Luciano do Vale, produtor esportivo, jornalista, um homem incrível no mundo esportivo. Vi vários testemunhos de pessoas que passaram pela mão dele, que ele ajudou, pessoas que ele deu emprego. Foi um homem de uma visão do mundo esportista incrível. Incrível. Deixou um legado, mas todo mundo parte. E o que é importante é fechar os olhos aqui e abrir na presença de Jesus. Tomara que ele tenha feito isso, que o Senhor que conhece o coração de todos, né? Mas que legado nós vamos levar? Levar o amor, irmão. Levar o legado do amor. Fizemos tudo o que pudemos no sentido de amar os irmãos, de levar o Evangelho. É isso que nós temos que levar. Então elas adoraram Jesus. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Alguns textos rápidos da ressurreição. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele morremos no sentido da morte do eu, de crucificar o velho homem, de morrer para o pecado do mundo. Morremos para o pecado do mundo com Cristo, para vivermos a vida de Deus na nossa vida. Esta é a palavra digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Oh glórias, louvado seja o nome do Senhor.
Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. O batismo tem esse símbolo do sepultamento. Você é batizado nas águas, você deita na água, você está morrendo, né, naquele batismo, e está nascendo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós não ressuscitamos com corpo de glória, mas pela fé nós já ressuscitamos. E pela fé nós já morremos também com Cristo para esta vida maravilhosa. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Louvado seja o nome do Senhor. Opa, acabou. Então, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus já vai. Jesus venceu a morte. Amém, queridos? Amém.